Bom, irmãos, eu escolhi, na verdade, eu fiquei pensando acerca de 3 palavras, que essas 3 palavras eu citei na oração, que é o conhecimento, o entendimento e a sabedoria. Elas são 3 palavras que uma necessita da outra. Você não consegue ter uma coisa sem ter a outra. Tá? Bom, todo mundo conhece o texto, tá? Deus fala para o homem. É muito interessante que Deus chega e diz assim: olha, Deus plantou no jardim toda árvore frutífera, boa aos olhos. Não é? Boa aos olhos para que o homem pudesse comer ali, e que aquela árvore fosse mantimento para o homem. Mas havia uma outra árvore também, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. É muito interessante isso, porque eu fiquei pensando, o homem, ele então não tinha o conhecimento do que era bom, porque se não havia o mal, não tem como você ter o oposto. A palavra é bem clara: conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque Deus descia e Deus instruía o homem. Então, se Deus está falando alguma coisa, não tem nem como, eu não sei nem como explicar. Não tem como a gente explicar, porque a nossa mente, ela sempre, acho que, pensa nas coisas assim que são meio que o oposto. Ou é o bem, ou é o mal, ou é calor, ou é frio, inverno, verão, sempre nos opostos. Mas assim, Deus, na verdade, ele não tem o oposto. O oposto de Deus não é Satanás. Porque a ideia de oposto que a gente tem é uma certa rivalidade. Agora, quem pode rivalizar com Deus? Creio que ninguém. Nem o demônio, porque afinal de contas, está escrito na palavra que o fim dele chegará. Então, como é que você vai rivalizar com alguém que já é derrotado? Tá? Desde o princípio ele é derrotado. A única coisa que ele vai fazer é tentar levar mais pessoas com ele dentro dessa derrota. Certo? Então, o que me levou a essa questão de conhecimento? As pessoas, elas conhecem a palavra. Eu estava falando com um pastor, ele até falou isso lá em Careiras, que é aquela questão assim: Jesus, ele veio pregar as boas novas, ele veio pregar sobre, o primeiro ele fala: arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Arrependei-vos, pois é chegado o reino. Então, ele veio falar sobre o reino. A maior parte da pregação dele era a respeito do reino. Por isso que o evangelho é chamado evangelho do reino. Tá? E as pessoas, os fariseus daquela época, muitos, eles conheciam a palavra, mas eles não sabiam que era o reino. Eu fui pegar um pouquinho a origem da palavra conhecer, e ela tem muito a ver com ter uma experiência, ser algo ligado à razão e à experiência. Então, às vezes, a pessoa conhece a Jesus através da experiência. Aconteceu alguma coisa comigo, e eu consegui ter uma experiência ali com Deus, Deus falou comigo. Então, a experiência, o conhecimento é o ato de perceber através da razão ou experiência. Nós tivemos uma experiência com o Senhor nos mostrou as coisas que iriam acontecer na nossa vida. Eu falo da minha vida e da minha esposa através de sonhos. Então, essa foi a experiência que nós tivemos com Deus. Tá? Quando o homem foi plantado, é muito interessante. A palavra fala que Deus plantou o homem no jardim. Uma planta, ela dá o quê? Frutos. O que Deus fala? Crescer e multiplicar. Seriam os nossos frutos, povoar a terra. Seriam frutos bons, mas infelizmente o homem
no seu anseio pelo conhecimento, ele comeu daquilo que não lhe era lícito. E aí a gente já sabe. Então eu peguei alguns versículos, né, sobre o conhecimento. Então a gente tem Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria. E os loucos a desprezam, a sabedoria, e a seja dada a glória. Aqui deu uma cortada, tá? Então, não há sábio no mundo, sábio de verdade, se ele não teme ao Senhor, se ele não tiver respeito pelo Senhor. Que temor não é aquela questão de eu tenho medo do Senhor, não, é um respeito acima do respeito. É eu olhar e falar assim, não, todas as coisas que eu buscar na minha vida, primeiro eu tenho que buscar o reino de Deus. No Salmo 34 ele fala uma parte disso. Muitas vezes a gente lê a palavra com um conhecimento errado. Outro dia no serviço eu estava conversando com um colega, e ele falou acerca de um salmo, não vou lembrar o nome porque eu sou péssimo de lembrar qual é o salmo, e reconheci, né, o Senhor é meu pastor, né, e nada me faltará. E ele falou, não, esse salmo está errado, porque a tradução não é essa, a tradução é, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Quando você vai olhar e ler mesmo, essas duas traduções, elas são bem diferentes, elas têm sentido diferente. Quando eu digo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu estou dizendo que eu tenho Deus, eu posso ter tudo, porque Ele é meu pastor e tudo eu posso. Mas quando eu digo, o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta, significa que Ele é o Senhor suficiente para a minha vida. As outras coisas podem chegar, mas eu não vou sentir falta de nada. Então eu posso ter fome, eu posso ter frio, né? Posso passar todas as necessidades. E aí casa aquilo que o apóstolo Paulo falou. Mas, né, tudo coopera para o bem aqueles que amam ao Senhor. E as pessoas param aí. Mas depois tem segundo, que são chamados segundo o seu tá? 2 Pedro 3,8 fala assim: antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, para nós, qual que é o conhecimento mais importante? É conhecer ao Senhor, é conhecer a Jesus, saber quem Ele é, por que Ele veio. Muitas pessoas conhecem Jesus assim, mas conhecem superficialmente. Você não vê só falar do amor, né? Eu sempre ouço isso. Não, eu conheço Jesus. Jesus falou coisas boas, né? Falou sobre o amor, amar todo mundo. Mas quando a gente vai ver a palavra, não é tão bem assim. Jesus não é aquele cara que te aceita de qualquer forma que você está. Ele diz, né? Vinde a mim como estás. Mas, porém, não é para permanecer. Aquele cara que roubava, ele não vai roubar mais. A prostituta não vai se prostituir mais. O mentiroso não mentirá mais. Por isso que a gente tem exemplo de Zaqueu. Zaqueu, quando teve um encontro com Jesus, o que ele fez? Não, se eu lesei alguém, então eu vou pagar lá o dobro, vou pagar mais para ele. Eu vou restituir. E fora muitas outras pessoas que tiveram encontro. Porém, tem pessoas que têm encontro com Jesus, mas não abrem mão daquilo. O jovem rico foi um deles. Jesus basicamente diz, né, para ele, quando ele chega e fala assim, mestre, né, o que eu faço para entrar no reino? Jesus fala, basicamente assim, você conhece a palavra? Não, conheço, tenho guardado desde a minha mocidade. Beleza, mas te falta uma coisa. Vende tudo o que tem e segue-me. Ele não quis. Porque a gente não quer perder, essa é a verdade. A gente não quer perder nada. E Jesus falou uma coisa em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade o que é? É a palavra. Quem que é a palavra? É Jesus.
Então a gente chegou no primeiro estágio. A pessoa conhece a palavra, agora vem o segundo estágio. Como inicialmente eu até falei que o pastor citou lá na igreja, porque assim, Jesus ele falou das boas novas, então, né? Ele falou do reino, ele falou como que entra no reino. Como é que a gente entra no reino? Se arrependendo. Sem arrependimento, sem reino. Isso tem que ficar óbvio na nossa vida. Só que, quando nós ouvimos a palavra e nós decidimos andar com Cristo, que a gente gosta de falar muito assim, não, eu aceitei Jesus, mas na verdade isso é bem falho e bem errado. Não fomos nós que os aceitamos, Ele que nos aceitou, porque Ele que pagou lá, Ele nos aceitou. É muito mais correto falar da nossa caminhada. Então eu tenho caminhado com Cristo já tem 10 anos, então vai fazer 10 anos ano que vem. Então, e eu caminho com Ele. Não é que eu aceitei. É como se, eu te aceito, né? Eu te aceito. Então, fica aí. Né? Então, quando eu caminho com Jesus, eu já não ouço boas novas. Porque as boas novas são o reino de Deus. Aí ele vai falando, por isso que as pessoas não têm um entendimento, naquela época também não tinham, por isso que ele falava das parábolas e falava, o reino de Deus é semelhante a isso, a isso, a isso, porque não tinha como ele explicar, porque o reino de Deus é espiritual. E o homem espiritual discerne as coisas espiritualmente, como o carnal discerne carnalmente. Então ele tinha que dar exemplo de coisas carnais para que pudéssemos entender, ou pelo menos tentar entender, o espiritual. Daí vem a segunda palavra, que é o entendimento. Então hoje nós conhecemos a palavra, as boas novas. Então a partir daqui nós somos instruídos. Não tem mais assim, eu vou pregar a palavra, porque aquele que prega, ele vai pregar algo novo. Se eu sair daqui e falar, eu preguei a palavra, na verdade, eu preguei algo novo para alguém que não conhecia. Se eu estou falando para quem já conhece, eu já não estou pregando, eu estou ministrando a palavra. Já é um ensinamento. E dentro das ministrações vem exortação, sabe? Tipo uma palavra, toda palavra é palavra de bênção. Mas na verdade a gente nunca gosta, a menor que a gente gosta é de ser exortado. Tanto é que quando Jesus foi um pouco mais duro, fez uma peneira e muitos deixaram de seguir. Então o entendimento. O homem sempre, depois que ele saiu dali do jardim, ele buscou o próprio entendimento dele, de acordo com o conhecimento que ele tem. Então a gente tem várias áreas do conhecimento. Nós temos aqui a psicologia, tem história, tem geografia, tem matemática, tem português, tem muitas áreas. Mas as pessoas elas se especializam só naquilo. Então o conhecimento delas e o entendimento é só aquela fração, aquela coisa. Ela não consegue entender o total. A filosofia tentou um pouco, porque a filosofia acho que é pai, né, da psicologia, não sei, por conta de tentar parar e observar o comportamento do ser humano e começar tipo, penso, logo existo, e por aí vai outras coisas. E a filosofia, ela tem assim, um impacto muito grande até hoje. A gente vê, hoje tem os filósofos modernos que estão ditando a forma e comportamento das pessoas. Deuteronômio 4,6 diz assim: guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos. E ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Então, qual que é o primeiro passo? Eu conheço a palavra. No segundo passo, eu entendo a palavra. E o entendimento da palavra vem pelo quê? Pelo ensino. Eu aprendo da palavra, eu entendo. O que acontece hoje? As pessoas conhecem a palavra, mas elas não têm o entendimento da palavra. Teve uma situação, que eu não vou citar muito, o pastor o pastor fez uma pergunta e as pessoas não conseguiram responder. Pergunta simples.
Pergunta simples. Não conseguiram responder. Falar sobre a videira, né? Videira ou figueira? Videira. Quem que é? Figueira. Não conseguiram responder. Foram levados a outra coisa. Ah, Jesus amaldiçoou? Não conseguiram. É uma pergunta simples. A pessoa conhece a palavra, ela lê a palavra, mas ela não entende a palavra. Isso assim, no nosso país acontece muito mesmo, porque como a gente tem uma educação que é falha, acontece que a gente não vai ter entendimento. Se você não tem uma leitura, como é que você vai entender? É difícil. Se você nunca leu um livro, nunca leu nada, como é que você vai ler a Bíblia? Como é que você vai chegar e vai ler números e entender? Como é que vai entender as cartas de Paulo? Porque o Paulo, se eu não me engano, Pedro fala, o irmão, ele escreve, é um pouco difícil de entendimento. Porque provavelmente, para ele falar que é difícil, então até para ele foi um pouco difícil de entender. Que dirá para nós, né? E aí a gente acaba, o quê? Ouvindo umas coisas que são muito gritantes no erro, porque a falta de entendimento nos induz ao erro. Tá? O Salmo 119:34 diz assim, e isso serve para a gente: dá-me entendimento e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. Então a gente vem, conhece a palavra, entende a palavra, mas o entender vem do Espírito, porque é o Espírito que nos instrui. Né? O Espírito que vai olhar e falar assim, não, é isso aqui, olha Albert, é isso aqui, quer dizer isso aqui. Mas como? Quando eu perguntar para Deus, pedir para Deus sempre isso. Senhor, dá-me entendimento, abre meu entendimento, abre os meus olhos que eu quero entender essa palavra. Eu quero andar, eu quero ficar forte, eu quero ficar forte na tua palavra cada vez mais, para que quando eu encontro uma situação, eu consiga agir naquela situação de acordo com a palavra e não de acordo com o meu entendimento. O profeta ele declarou que o meu povo perece por falta de conhecimento. E o conhecimento que ele se referia é ligado ao entendimento. O povo de Israel conhecia a palavra. O que os profetas falavam? Voltar, olha, vocês têm que voltar a palavra. E cada vez que eles não voltavam, acontecia alguma coisa com eles. E isso agora vai passar para a última palavra, que é a sabedoria. Porque a sabedoria é o resultado das outras duas. Eu conheço, eu entendo e eu aplico da maneira correta, no momento correto. E aí casa com a palavra que Daniel disse: há tempo para todas as coisas. Porque às vezes eu tenho o conhecimento da palavra, eu tenho o entendimento da palavra, mas eu uso a palavra de forma errada. Eu uso a palavra no momento errado, porque se diz que é tempo de falar, é tempo de calar. Às vezes eu olho alguma situação e Deus fala assim: Albert, fala. Eu não falo. Outra situação: Albert, cala. Eu falo. A gente tem muitos sábios aí, né? No judaísmo tem os sábios. Só que esses sábios, eles estudam a palavra. E aí cada um deles, os rabinos aí que são grandes, que eles consideram, eles têm uma linha de raciocínio. Alguns têm uma linha de raciocínio sobre o Messias. O Messias é assim, assim, assado. O Messias virá, o outro Messias virá, tal, assim, 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 assim. Aqui a gente não tem muito isso no nosso meio. Porque depois da reforma, as coisas foram mudando. Cada um foi pegando a palavra de acordo com o seu próprio entendimento. Então Lutero teve entendimento, Calvino teve entendimento, e assim, até chegar a gente. Desde quando eu entrei, sempre ficou, no meu processo de conversão, eu sempre pensei a respeito disso. Mesmo nós aqui, nós seguimos uma linha. Talvez nós não saibamos qual é, mas nós seguimos uma linha que começou há muito tempo atrás. E a gente não estuda isso, a gente não procura entender. Porque não, só o Senhor basta, porque se eu ler, aí, né,
vai ficar a sabedoria humana, mas às vezes é necessário entender a história. Porque quando você vai ler a Escritura, basicamente ela está repetindo a história. Olha, aconteceu isso, o Senhor tirou isso. Ó Senhor, lembra-te da tua aliança que fizeste com Abraão. Ali, depois o pessoal no Egito, você tirou o povo do Egito, fez isso. Você está sempre trazendo à memória aquilo que já foi. Que as Escrituras, elas são isso, elas são a memória da história do homem entalhada ou ali escrita em bolo. Hoje eu pego aqui, como eu estava até pensando, como é interessante a tecnologia. Então, uns não gostam da tecnologia. Ah, não gosto disso aqui porque é muito fácil. Aí, o mais antigo pode falar assim, eu não gosto dessa Bíblia que você usa aí que é muito fácil também. O meu tempo é rolo. Traz o rolo lá. E aqueles que pegavam o rolo, eles tinham muito mais conhecimento. Porque aí você abre uma Bíblia daquela ali, ó. Tá ali, ó, bonitinho. Tá tudo numerado, bonitinho. Mas vai abrir o rolo para ver como é que é. Você tem que ter um conhecimento da palavra. Então, a geração que vem, provavelmente ela vai usar isso daqui. A gente tem questão de natureza, de papel, essas coisas. Porque Deus sabe todas as coisas. Agora, a questão é, como é que eu uso o conhecimento e o entendimento que eu tenho? Eu, através das redes sociais, eu comecei a prestar mais atenção em como que eu quero utilizar a internet. Então, eu estou aprendendo idiomas, então o que eu fui buscar? Então, eu vou buscar pessoas que estejam ensinando. E automaticamente, algumas coisas que não me serviam, eu fui tirando. Então a pessoa, eu não gosto do Facebook porque é muito. Não, é só você chegar lá, tem a opção lá, deixar de seguir. Porque tem muita coisa interessante que as pessoas compartilham. Sabe por que eu gravo as coisas? Eu gosto de gravar. Porque quando chegar lá na frente, eu mesmo vou me olhar. Vou falar assim, nossa, caramba, eu estava melhor nesse tempo aí. Então é melhor eu voltar. Por isso que eu gosto de gravar. Desde sempre, não é uma coisa de hoje, né? Então tem muito material, né? Até uma UHD lá que aconteceu um acidente e quebrou. Mas eu tenho muita coisa. E às vezes eu sempre estou olhando, porque para mim pelo menos, eu sempre tenho a necessidade de olhar como eu estava para não me perder amanhã. Nossa, eu buscava mais. Então eu preciso voltar e buscar de novo, tá bom? O Salmo 37, 30 diz assim: a boca do justo fala a sabedoria, a sua língua fala do juízo. Olha só sobre o que nós devemos falar. Nós devemos falar do juízo vindouro. Jesus falou sobre, como eu falei aqui, sobre o reino de Deus. E nós, lá fora, quando formos contar a boa nova, pregar o reino de Deus. Eu estava assistindo uma ministração ontem e fez eu pensar muito, porque às vezes assim, a gente está na igreja e diz assim, eis alguém aqui que quer aceitar Jesus, a pessoa vem, você para numa oração, a pessoa repete, mas o verdadeiro confessar a Jesus é dizer que ele veio e que ele ressuscitou, porque se você não confessa que ele ressuscitou, qual que era a defesa de Paulo? O que falaram para ele? Esse aí está falando acerca de um Jesus defunto. Quando Paulo foi pregar os gregos, nossa, que legal isso daí. Ressuscitou dos mortos. Assim, camarada, vem aí depois que a gente pega e a gente conversa mais sobre isso. Mas aqueles que creram, eu quero saber mais sobre isso, sobre esse tal Jesus. Não é só, ele morreu da cruz pelos nossos pecados, tá bom, ele morreu. Mas ele ressuscitou? Já não acredito muito que ele ressuscitou, não. Então não é válido. Porque se ele ressuscitou e vem nos buscar. Se nós não acreditarmos nisso, então, né? Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que o cumprem. Os seus mandamentos e seu louvor permanece para sempre. Novamente, está falando o quê? Conhecimento das instruções. Sempre permanecer. Conhecer ao Senhor e permanecer.
conhecendo. Não é só eu conheço e acabou. Porque a falta de conhecimento e de entendimento induz ao erro. Por isso que às vezes eu observo muito naquilo que as pessoas procuram muitas vezes. E também na parte quando elas vão dar um testemunho. Uma boa parte dos testemunhos que eu tenho ouvido ao longo do tempo se refere mais à questão mais da pessoa. Não, Deus me deu emprego, amém. Mas Deus pegou e honrou porque estava acontecendo isso na minha família, amém. Mas são poucas vezes um testemunho diz assim: eu cheguei a um lugar, eu orei, igual Neemias perante ali o rei, Senhor, que abra minha boca aqui e aconteça o que aconteceu diante de Pentecostes. Quantas vezes alguém já ouviu isso daí? A gente tem medo de falar até para a nossa própria família. Ah, mas eu não vou falar porque, né, não é o tempo. E às vezes a pessoa morre. A gente está vendo o erro. É muito mais fácil. Eu sempre assim, eu sempre busco a oportunidade certa. A pessoa entrou no assunto, eu vou e falo. Mas eu não vou chegar e falar do nada. Não, é assim, assado. Porque a pessoa pode até me odiar por isso. Exceto, é óbvio, se o Senhor chegar e falar: vai lá e fala. Abre a tua boca e fala. Aí é outra coisa. Porque se ele está mandando eu falar, com certeza de alguma maneira ele preparou aquela pessoa para receber. Não é? Como aquele dia lá, lembra lá no outro, não, que a irmã tinha uma... que você precisava falar com a irmã foi lá? Não, Deus falou que você tinha uma coisa para falar comigo. Não foi, mas ó, vem aqui. Então, o que você tem para falar comigo? Não sei se ela gostou, né? Mas assim, Deus preparou outra pessoa. Porque às vezes a gente vai pensar assim: não, a reação da pessoa vai ser: ah, não, mas Deus, se Deus está dizendo para você falar, é porque Ele preparou. É só a gente pensar sobre Moisés. Você acha que o faraó, de um certo modo, não já estava preparado para ouvir? Ah, estava. Por isso que Deus falou: vai lá e fala, né? Deixa o meu povo ir. É assim, várias vezes eu tive, né? Eu gosto daquela música Let My People Go. Muito bacana. Então é mais ou menos isso. Deus não vai falar para você fazer algo que de certa forma ele não já tenha preparado aquilo. É óbvio que eu estou falando de algo que é a respeito do Evangelho. Agora, quando o seu tempo acabar, aí, como aconteceu com Paulo, ele ia para Jerusalém. Aí tem a passagem no livro de Atos, aonde chega lá um profeta, né? Amarra lá a corda na cintura dele e tal, e fala assim: aquele que está com essa corda aqui, já era, tchau. Ele vai padecer. E foi isso que aconteceu. Ele foi para Jerusalém, foi preso. Depois de um tempo, né? A gente sabe o que aconteceu com ele. Porque há um tempo para todas as pessoas. Há um tempo para mim, mas eu não sei quanto tempo eu vou ficar. Eu não posso fazer igual Pedro fez. E ele? Assim, o que tem ele? Segue a tua vida. E se eu quiser que ele fique até o final? Não é? João foi o único que morreu por velhice. Todos os outros foram perseguidos. E a gente não quer ser perseguido. Tá? Provérbios 2:1 diz: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento. Sabe? É aquela questão de quando Deus falou assim que nos últimos dias Ele ia remover um coração de pedra, ia trocar por um coração de carne, e ia escrever as palavras, a lei no nosso coração. Não é chegar a pegar o nosso coração e escrever e falar assim: não, a minha lei vai morar com vocês agora. Quem que é a lei do Senhor, senão o próprio Jesus? Jesus é a lei do Senhor ali. Só que o entendimento e a sabedoria que Jesus tinha da palavra era muito maior que a nossa. Também outro dia eu vi
uma ministração referente à questão da letra mata, mas o espírito vivifica, porque é muito difundido que você não pode estudar. Óbvio que você pode estudar, e você deve estudar a palavra, porque na própria palavra fala que o presbítero ele não tem que ter um conhecimento, todo mundo tem que ter um conhecimento. Como é que eu vou ensinar aquilo que eu não sei? Não faz sentido. Mas só que Jesus ele tinha uma capacidade de enxergar além da literalidade. É só a gente pegar o ensinamento do Sermão do Monte. Começa lá em Mateus 5. Olha, está escrito não matarás, mas eu vos digo, qualquer um que se encolerizar, se tiver raivinha do seu irmão, ele já está matando o irmão, já é réu. Por quê? Porque as coisas nascem aqui, ó. A gente não faz nada que não nasça aqui. Ah, o irmão, que triste, né? A gente estava comentando, o irmão cantava na igreja, agora está ali cantando umas músicas meio que no mundo. Eu até falei para ele, mas não, tipo, na verdade, já estava no coração dele. Ele tentou a fama usando o mundo gospel, não conseguiu, então ele vai tentar em outro lugar. Porque o coração dele não está voltado para o reino, o coração dele está voltado para ser conhecido de alguma forma. Não, eu quero ser conhecido como um bom cantor e tal. 1 Coríntios 1:21 diz assim: visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, vem alguém e diz assim: é chegado o reino dos céus, arrependei-vos. Aí a pessoa vai chegar e falar assim: vou me arrepender do quê? Eu acho que todo mundo já ouviu isso aí. Eu sou uma boa pessoa, eu sou bacana, eu não trato mal ninguém, cada um fica na sua. Mas isso não quer dizer nada. Se você não tiver a Deus, não quer dizer nada. Significa que você é só um isentão. Você também não joga para um lado e também não joga para o outro. E é isso que a gente tem que atentar na nossa vida. Eu estou gostando muito de quinta-feira aqui, porque quinta-feira a gente aproveita bastante. A gente pega aqui e tal, talvez o Daniel, a Dani. Então assim, é um momento bom que eu aproveito. Talvez para mim eu estava até pensando, é mais proveitoso até do que a porta tivesse aberta de quinta-feira e fosse um domingo. Porque a porta está aberta. Nada impede de alguém entrar e chegar e falar com você. Nada impede. Não precisa estar aqui vamos estar aqui, porque aqui tem uma igreja, ali também tem um monte de igreja aqui. A igreja aqui é o que mais tem. Mas um dia a gente, só chegando aqui a arrumar, veio um rapaz aí, entrou. Aquele dia, né? Eu vim lá Aí você está aqui, alguém passa e fala alguma coisa. No dia do ano novo, a gente está aqui, a pessoa passa, não, senta aí e come. Domingo, vem o rapaz lá, posso beber água? Pode beber água. Pode. Né? O espaço aberto ele serve para isso. Porque às vezes a pessoa vai entrar e outro dia eu vi um rapaz aqui, não sei se foi aqui, agora estou confuso, foi aqui, eu fui lá, que ele citou umas palavras da Bíblia aqui. Tinha um conhecimento da palavra, mas não tinha um entendimento. E quando a gente tem um entendimento de quem Deus é, e o que Ele faz, o que Ele fez, o que Ele é na nossa vida, a gente não larga. Porque uma coisa é certa, o conhecimento ele transforma. Isso é batata. Agora a questão é, que tipo de árvore você está buscando? Você está buscando a árvore do conhecimento do bem e do mal? Conheceu, separou. Isso aqui é bom, isso aqui é mal. Deus deu um exemplo disso lá em Deuteronômio, quando ele fala das bênçãos e da maldição. Olha, escolhe coisa bênção, sabe? Eis que põe diante de ti a bênção e a maldição. Não é tão interessante? Ele colocou no meio do jardim a árvore do bem e do mal. E para o povo, ele fez basicamente a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. Mas escolhe, pois, a bênção. A bênção eram poucas coisas até ali, comparado com a maldição, que a maldição era muito mais, ó, vai acontecer isso. Mesmo assim o povo escolheu a maldição, que pecou. Então assim, que
que essa palavra, ela verdadeiramente, que é óbvio, né? Isso é para mim no começo, sabe? Então, para chegar e falar assim, você precisa conhecer mais a palavra, você precisa verdadeiramente entender a palavra e você precisa ter sabedoria na hora que você for abrir sua boca. Às vezes a gente vê situações e a gente vai lá e quer buscar na palavra para ofender o outro. Não, calma aí. Espera ele falar, fica com calma. Não é? A palavra não fala, um dos frutos do Espírito não é a mansidão? Domínio próprio, né? Pegar e respirar, né? Respirar. E ver. E perguntar ao Senhor, Senhor, como é que eu devo agir daqui por diante? Senhor, como é que eu devo falar com essa pessoa? Senhor, como é que eu devo orientar a minha congregação? O que eles estão precisando? Está precisando disso, disso, disso. Então eu quero ministrar em cima disso. Como é que eu vou fazer com que os irmãos entendam que isso aqui não é religião? Porque se a gente vem aqui sempre, é uma religião. Sempre que eu digo assim, eu venho por vir. Não, tem que vir porque eu posso. E cada vez que eu vou mergulhando na palavra, eu vou olhar para o meu filho. A gente, quando vem de domingo, fala assim, Joaquim, igreja, vamos para a igreja. E já é para ele acostumar que a gente está saindo de domingo e é saindo para a igreja. Não é só sair, porque a gente abre a porta agora e ele fica numa alegria, né? Já vai assim, abre, fica na porta esperando a gente. Como eu falei, e aí? Vocês vão ficar ali, vocês vão sair? A gente sai e começa a correr no corredor, no condomínio. Então isso serve para mim, isso serve para todos nós. Que possamos guardar realmente e verdadeiramente a lei em nosso coração. Que possamos ser frutos, gerar frutos dignos de arrependimento, tá? Que sejamos luz. E vou usar uma palavra que eu tenho sempre usado em algumas postagens quando eu falo de Deus, e que Deus seja louvado sempre. Amém? É isso que eu tenho.